Você trouxe Bíblia aí? Amém? Deus é bom. O tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Sabe, a gente louvou agora aqui que Ele é o grande. E Deus precisa ser grande mesmo na nossa vida. Ele precisa ser grande. Agora, Deus é grande. Agora, para mim e para você, Ele é grande? Ele é poderoso? Certa feita Jesus estava ali com os discípulos. Ele estava ali com os apóstolos, Mateus capítulo 16. Deus abençoe, querida. Ele está ali com os discípulos, ele está ali em Cesareia. E as pessoas estão ali, Jesus vai perguntar para aquela multidão, vai perguntar para os discípulos, o que eles dizem que eu sou? Quem sou eu? E a Bíblia diz que nessa enquete, Jesus vai fazer uma enquete, e o que eles estão dizendo que eu sou? Quem sou eu? E no meio dessa enquete, alguns vão dizer, olha, eles estão dizendo que tu és João Batista. Outros estão dizendo que tu és Elias, outros que tu és profeta. E cada um tinha uma ideia de quem Jesus era. Olhe para o irmão que está ao teu lado e pergunta para ele, quem é Jesus para você? Eu às vezes percebo que para entender Jesus, Jesus é assim, ó. Sabe um quebra-cabeça? Você pega aquele quebra-cabeça de 500 peças. Ali, ó, 500 peças para montar. Aí alguém pega e joga o quebra-cabeça para você e fala, monta aí esse quebra-cabeça. Quando você pega aquele quebra-cabeça, a primeira peça que você pega do quebra-cabeça é o pico de uma montanha. Aí você fala assim, deve ser um quebra-cabeça com um monte de montanha, isso deve ter no quebra-cabeça. Aí vem outro e pega uma peça, e a peça que ele pega é o topo de uma árvore. O quebra-cabeça deve ser um monte de árvore, deve ser uma floresta. Aí vem outro e pega uma parte que só tem água, assim. Aí você imagina, bom, deve ser um grande mar com um monte de peixe. Quem é Jesus na nossa vida é mais ou menos assim. Cada um imagina de uma forma, de um jeito. Cada um de nós imagina de um jeito. Mas por que muitos imaginam assim? Porque não tem a leitura total, o quebra-cabeça não está formado. Porque quem está de fora faz uma ideia de Jesus. Quem está distante, quem não te conhece, faz uma ideia de você, mas não tem a leitura, não tem o quebra-cabeça, não tem a imagem completa formada sobre a tua vida. Aqueles que estavam falando, uns estão dizendo que você é João, outros estão dizendo que você é Elias, outros que você é um profeta. Por quê? Porque eles estão distantes e longe e não conseguem montar a imagem de Jesus. Mas o pior é que muito crente também não consegue montar essa imagem. E aí, para alguns Jesus é uma coisa, para outros Jesus é outra. Talvez esses aqui que estavam falando que Jesus era João Batista, talvez porque João Batista era primo dele. João Batista tinha barba, cabelo comprido, e Jesus tinha também, talvez era por isso, pela aparência. Alguns fazem a ideia de Jesus pela aparência, como ele imagina. Outros falavam que era Elias. Talvez porque Elias é um dos únicos na palavra que a Bíblia não traz a genealogia. Elias, a Bíblia não diz quem era o pai nem a mãe dele. Só começa dizendo que era Elias o tisbita e mais nada. E talvez por isso, por conta de ser Jesus,
E também, mesmo sabendo que Maria e José eram pai e mãe de Jesus terreno, mas por não saber quem é o pai, muitas vezes faz menção dessa maneira. E outros que era profeta, mas aí vem Pedro, né? Vem Pedro e faz aquela máxima que qualquer um, né? Se essa pergunta cair no vestibular, Pedro tira 10. Ele diz assim: vem cá, Jesus, tu és o filho do Deus vivo. Jesus vai olhar para Pedro assim e vai dizer: fez bem, Pedro. Essa é a resposta, hein? Tu és Pedro. Às vezes a gente tem que tomar cuidado, né? Porque Pedro ali na frente ele deu essa, se empolgou ali na frente, a gente já sabe o que aconteceu, né? Por isso que tem que tomar cuidado, porque às vezes tem crente que é de Deus e ele fala das coisas de Deus, mas às vezes dá uma vacilada e fala algumas coisas que é do capeta, né? Porque Pedro ali na frente, empolgado, vai falar, quando Jesus vai dizer assim, ele vai falar: é necessário que o Filho do Homem pereça e vá para a cruz. Ele vai chamar Jesus de canto assim e vai dizer: peraí, vem cá, Jesus, seguinte, eu não vou permitir isso. E Jesus vai dizer aquela para trás de mim, Satanás. Então assim, a questão é: quem é Jesus para você? Quem é Jesus na sua vida? Pedro, João, um profeta? Nós precisamos ter, porque quem está de longe, não tem como conhecer e não tem como fazer a leitura correta de quem Jesus é. É a intimidade e a proximidade que nos faz fazer a leitura correta de quem Jesus é. Então, ei, querido, se aproxime cada dia mais de Jesus. Se aproxime cada dia mais do Deus, do grande eu sou, do Deus Todo-Poderoso. Se aproxime cada dia mais dele. Seja mais próximo, mais íntimo. É na intimidade. Escute uma coisa: aquelas pessoas, muitas vezes, eu ouço tanto isso de pessoas: quando eu não convivia com fulano, com ciclano, quando não era casado, era namorado, que cada um na sua casa era uma coisa, mas depois que casou, mostrou quem era. Agora eu sei quem você é. Eu não te conhecia, conheço agora. Porque a intimidade, o relacionamento nos faz saber quem a outra pessoa é. Se você quer saber quem ele é, se aproxima e cria intimidade com ele. Dá uma olhada para esse irmão que está do teu lado, vê se ele parece alguém que tem intimidade com Jesus. Se ele parece alguém que tem intimidade, como não dá para ver ele sorrindo, mas ele vai dar só uma piscada para você assim, Ih, bispo, agora eu não sei piscar. Então pisca com os dois assim, Antigamente, quando a Mirella não sabia piscar, ela fazia assim, Pronto, piscou. Sabe, irmãos, nesse tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos criar intimidade com ele. Um monte de gente falou um monte de coisa, não tem intimidade. Às vezes Jesus para nós é esse quebra-cabeça, porque eu acho que ele é isso, porque eu acho que ele é aquilo. Eu acho. E você? Quem você diz que eu sou? O grande eu sou. Ele tem que ser. Às vezes a gente louva a Deus, sabe? Deus falou comigo nesse louvor há uns 5 meses atrás, que eu tinha falado com o Rafael, que Deus falou comigo nesse louvor. Às vezes a gente louva aqui, mas a gente deixa passar, escapar algumas coisas que nas entrelinhas, porque não adianta só eu bater palma, pular, dizer, sabe? Eu preciso prestar atenção no que a letra diz. As palavras, elas não podem ser uma repetição do que aparece no telão. Elas têm que ser uma verdade que sai do dentro do meu coração. Quando o Senhor vai dizer assim para Moisés: diga que o grande eu sou lhe enviou. Nossa, quem é esse? Diga que o eu sou te enviou. E nossa, ele tem que ser esse grande.
que é digno. Ele é digno. Sabe, livro de Josué, capítulo 1, Deus vai chamar a Josué. Quando Josué está ali e ele está caído, debruçado, chorando, porque Moisés morreu. Moisés morreu, o grande líder, aquele a qual Deus fez uma promessa de que esse povo entraria e viveria na terra prometida. Quando Moisés morre, parece até que a promessa dependia de Moisés, porque o povo agora está pranteando, lamentando, chorando, triste, caído. Por quê? Porque Moisés morreu. Mas a promessa que Deus tem para você não depende de homens. Posso ouvir um amém? Aquele que fez a promessa para mim e para você, ele pode cumpri-la. Basta que você acredite nisso. E aí, algo vai acontecer, porque enquanto Josué está ali chorando, a Bíblia diz que Deus vai chegar para esse homem chamado Josué e vai dizer assim: olha, Moisés, meu servo, versículo 2 do capítulo 1, é morto. Levanta-te agora e passa esse Jordão, tu e todo esse povo, até a terra que eu dou aos filhos de Israel. Moisés morreu, Deus tinha um plano, uma promessa, uma ideia de conduzir todo esse povo até a terra prometida. Você sabe, conhece toda a história. O povo vai sair, o mar vermelho, a água que vai sair, vai jorrar da rocha, o maná, as codornizes, tantas outras coisas vão acontecer. O povo vai ver, havia uma nuvem de dia, uma coluna de fogo de noite, tantas coisas, grandes feitos Deus vai fazer. O grande eu sou vai trabalhar de uma forma tremenda e sobrenatural no meio daquele povo, e por 40 anos, por causa da murmuração, esse povo vai viver dessa forma. Deus tem algo tremendo, há uma promessa, o projeto começou, o povo vai sair, o exílio vai acabar, o Egito, as portas vão se abrir, o povo vai, mas e o que fazer agora? Que no meio do caminho, Moisés morreu. É incrível como Deus faz promessas muitas vezes na nossa vida, e por conta da trajetória, dos percalços e das dificuldades e de algumas adversidades que nós encontramos no meio do caminho, parece que tudo acabou e que tudo terminou. Mas olhe para o irmão que está do teu lado e diga para ele: Deus é assim, ó. Deus muda o plano, mas não deixa a promessa. Escuta uma coisa aqui, ó. Deus é Deus. O plano vai mudar. Não vai mudar? Vai. Por quê? Porque Moisés morreu. Agora Deus vai chamar Josué, mas a promessa vai continuar. O problema muitas vezes é que a gente acha que vai do começo ao fim com aquilo que Deus falou lá na frente. Irmão, amém, glória a Deus. Na nossa trajetória, o que importa é que você vai chegar aonde Deus mandou. Vai ter mudança de plano, talvez tenha mudança de trajetória, de percurso, vai ter percalços, adversidades, problemas que você vai enfrentar, e muitas vezes Deus vai vir e vai dizer para você assim: ó, eu vou dar uma mudada nesse negócio, eu vou dar uma transformada, mas eu ainda tenho promessa, eu não mudei, a promessa ainda é a mesma. Tá, não era mais com Moisés, agora vai ser com Josué, e daí? Você vai chegar lá. A promessa não era Moisés, a promessa é chegar lá. Porque muitas vezes Deus coloca coisas na sua vida e daqui a pouco você já não tem mais, mas isso não quer dizer que a promessa acabou. Deus coloca momentos, pessoas, ideias na sua vida, e daqui a pouco essas ideias mudam, as pessoas também vão, mas a promessa não acabou. O que importa é onde Deus vai te colocar. A promessa era a terra prometida, e Deus continua prometendo. Eis aí, irmão, porque às vezes a gente é tão avesso à mudança, à transformação, mas Deus vai mudando as coisas, porque Deus sabe, Deus nos conhece. Deus sabe que se deixasse, Josué ia ficar chorando, se lamentando, murmurando ali. Ô Josué, presta atenção, todo lugar que pisaram a planta dos seus pés eu vou ter dado, como prometi para Moisés. Olha o que Deus fala. Deus vai lembrar Josué
de que Ele fez uma promessa e que essa promessa ainda está de pé. Sabe de uma coisa, Deus não muda. Quantos aqui tem promessa do Senhor na sua vida? Quantos creem e acreditam que tem promessa? Eu quero dizer para você, a promessa que Deus fez ainda está de pé. Deus está falando comigo e com você nessa noite aqui, o grande eu sou. Ele diz assim para mim e para você: olha, ô Josué, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Deus vem lembrar, irmão, assim como eu fui com Moisés, eu também vou ser contigo. Olha, eu vou, a planta dos seus pés, onde você colocar eu vou dar, como eu prometi para Moisés. Que tremendo. Deus vem e lembra ele disso. Presta atenção numa coisa, a promessa não mudou. Josué está ali caído, quebrado, chorando. Aí, primeiro, Deus vem e fala com ele: ô Josué, eu quero dizer algo para você. Aonde você colocar a planta dos seus pés. Tem horas na nossa vida que o que a gente precisa é de uma palavra. Tem horas quando o céu está de bronze e parece que as promessas não vão se cumprir, parece que aquilo que Deus prometeu não vai se realizar. Tem horas na nossa vida que o que a gente precisa é só de uma palavra de Deus. E como é tremendo quando Deus vem e fala ao nosso coração. Deus aqui não está usando o irmão, a irmã, Deus está usando o vizinho, o amigo de Josué. O próprio Deus vem e fala ao seu coração. E Deus vem e fala assim: olha, aonde você colocar a planta dos pés, diga, Deus fala comigo. Diga, e Deus me dá um direcionamento. Deus fala comigo. E aonde você colocar a planta dos seus pés. Eu só preciso de 3 coisas para viver o que Deus tem: uma palavra, um posicionamento e lembrar que Deus tem uma promessa. Ô Josué, é o seguinte: eu sou contigo. Aonde você colocar a planta dos seus pés, assim como eu fui com Moisés, aquilo que eu falei para Moisés, aquilo que eu prometi para Moisés, eu vou realizar na sua vida. Palavra, posicionamento, direcionamento e lembrar que Deus tem uma promessa. Se você sair daqui com esses 3, já valeu o culto. Pode ir para casa dando glória a Deus e aleluia. Eu não sei como é que está a tua vida nessa noite. Eu não sei de que maneira que você chegou aqui, que você entrou aqui. Eu não sei como é que está essas pessoas que estão vendo esse culto pela internet, mas de uma coisa eu sei: se tem palavra, direcionamento e lembrança do que Deus tem, você vai viver. Vai, irmão, vai. É porque muitas vezes, na hora da crise, a gente se esquece que Deus pode falar comigo. Eu não tenho direcionamento. Normalmente, o que você ouve das pessoas quando a coisa está difícil? Ai, não sei nem o que fazer. Olha, eu não sei nem para onde ir. Eu estou parado. Na hora da crise as pessoas ficam paralisadas, dispersas, que nem barata tonta. Ei, bebê, linda, fofo de Jeová, escute isso nessa noite. Palavra, direcionamento e lembrar que aquele que te fez a promessa, o grande eu sou, ele é fiel para cumprir. Olha para o irmão que está ao teu lado, diga para ele: irmão, tudo que eu preciso aqui hoje é só isso. Diga para ele: eu só preciso de uma palavra, uma direção e uma promessa. Se Deus está falando com você hoje, toma a sua direção. E lembre-se, aquele que te chamou, ele é fiel. O problema é isso, irmão, é um tripé: palavra, direcionamento e lembrança.
Porque quando a coisa está difícil, a gente acha que aquilo que Deus falou ontem, que Deus não vai fazer mais. Talvez o povo aqui tivesse nesse momento descartando tudo aquilo que Deus falou lá no Egito, que levaria o povo para uma terra que mana leite e mel. Tudo isso porque Moisés morreu. Escute, mudança de plano aqui hoje. Deus está falando com pessoas. Às vezes a gente fica agarrado. Diga para o teu irmão, larga o velho. Não, diga com fé. Diga, dá um cutucão nele, diga para ele, larga o velho, para viver o novo. Josué vai se levantar, ele vai resolver olhar para frente. Ô Josué, você e esse povo, manda bala, vamos marchar. Ele podia ficar olhando, quando o morro batia na rocha, a água saía. Quando Moisés dava aquelas pregação, quando eu precisava de alguma coisa, eu ia lá, falava com Moisés, ele dava uma dica. Mas agora ele tem que olhar para frente. Se você quer chegar aonde Deus tem para a tua vida, então larga o passado, quebra o vínculo. Deus falou aqui na quinta-feira muito sobre passado. Quebra o vínculo com o passado, olha para frente, irmão. Deus tem coisa grande na sua frente. Deixa o velho para trás. Foi bom com Moisés, era bom, água na rocha, maná, codornize e não sei o que, mar vermelho, toca, abriu, oh coisa linda. Mas agora Deus tem passos de fé para a tua vida. Deus tem coisas novas. O de ontem foi bom, mas eu venho como profeta nessa noite declarar para você que o teu amanhã será ainda melhor. O teu amanhã será melhor. Você crê nisso, irmão? O amanhã passa, Josué, você que esse povo avança, caminha. O diabo quer muitas vezes nos fazer parar, mas a gente tem que, sabe, quem morreu foi Moisés, não foi a promessa. A promessa que Deus tem na minha e na tua vida, ela nunca morre. Na nossa vida pode faltar tudo, mas se não faltar, sabe, palavra, direcionamento e lembrança da promessa, se eu resolver viver isso e me posicionar para avançar, para progredir como Deus quer e não ficar parado, o 2021 da tua vida vai ser algo maravilhoso, vai ser algo poderoso. Eu quero te usar como profeta nessa noite, para você olhar para esse irmão que está do teu lado, minimamente aí, toca no ombro dele e diga: eu profetizo que 2021 na sua vida será algo maravilhoso. Ele crê ou não? Crê? Ele disse amém? Então, pega o versículo 5 e profetiza na vida dele aí. Vai, vamos ver. Pega o versículo 5. Esse aí todo mundo quer, né? Aleluia! Ninguém te poderá resistir. Rapaz. Ei, vem para mim. Olha só. Feche seus olhos aí. Olha só como todo mundo quer isso. Aí você imagina Deus falando com você. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Amém, Senhor. É esse versículo que todo mundo quer. Mas tem que ser assim. Só que você tem que entender uma coisa. Porque é Deus falando, mas daqui a pouco a gente já é roubado desse versículo aqui. Porque se a sua confiança de fato tiver em Moisés, você está frito, meu irmão. Deus vai falar assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você.
Aonde está a sua confiança? Ninguém te poderá resistir, mas eu tenho que entender que o detalhe está aí. Esse é o principal detalhe. O que importa não é o que você está passando, é com quem você está passando. Esse é o detalhe. O versículo 5 é claro. Moisés viveu tudo que... Na parte B, o que Deus está dizendo, bebê? Moisés viveu tudo que ele viveu porque o grande eu sou estava com ele. A parte A que a gente quer, ninguém te poderá resistir. E a gente descarta a parte B. Porque assim como eu fui, Moisés viveu, o mar se abriu, a água na rocha e tantas outras coisas que você, Josué, viu. Sabe por que você viu? Porque o grande eu sou era com ele. Quantos querem ser invencíveis aqui? Quantos querem ser insuperáveis? Então você precisa de alguém para andar com você. Não é o Superman, não é o Super-Homem, não é o Homem de Ferro, nem a Mulher Maravilha, não é o Batman, não é a Marvel, não. Você precisa do grande eu sou. Deus vai dar a dica para Josué. Sabe por que Moisés era assim, famosão, e vocês viam tudo aquilo? Que eu era com ele. Diga, Deus é comigo. Diga, Deus é comigo. E diga, porque Deus é comigo, nenhum inimigo contra a minha vida vai conseguir ficar de pé. Você crê? Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida, Josué, porque eu ando com você. Eu ando com a sua vida. Eu ando com você. A gente tem que entender isso. A promessa não se acabou. Está mudando o plano. Eu ia pela direita. Deus está falando com pessoas aqui, tá? Agora vai pela esquerda. Ah, nossa. Deus já não tem mais. Quem falou? Era para ser ontem. Adiado para a semana que vem. Ah, é o diabo. Aqui, ó. Teve que adiar por causa da pandemia. Aí, ó. O diabo fazendo. Não, mudança de plano. Mas ainda vai acontecer. Era para morar aqui. Eu estou morando ali. Ai, mas não era para morar aqui? Mudança de plano, mas ainda vai acontecer. Deus falou que vai me dar uma casa, eu estou no aluguel. Aí, viu? Vai acreditar em Deus, vai. Mudança de plano, mas a casa Deus ainda tem para você. Deus falou que eu ia ser o encarregado, o patrão, o chefe. Eu estou aqui de carregador de caixa. Mudança de plano, bebê. Ah, então o que Deus tem é carregador de caixa o resto da vida. Mudança de plano só. A promessa ainda continua de pé. Irmão, você não está crendo nisso. Não é possível que eu saí de casa para vir aqui. Está mais ou menos assim. Irmão, Deus está falando com pessoas aqui. Tem coisas da nossa vida que mudaram só porque deu uma mudadinha, só porque Moisés morreu. Morreu, e daí? Moisés era só um detalhe. Eu tenho que te falar isso. O plano era maior. Não, era. Tem coisas muitas vezes que morrem na nossa vida, mas isso é um mero detalhe, porque a promessa é muito maior do que isso que você perdeu. Aquilo que morreu, que tiraram de você, a promessa é maior. Eu venho como profeta nessa noite declarar para a tua vida isso. Eu saí de casa para ser profeta aqui e declarar: a promessa, irmão, é muito maior. Muito maior.
Por que eles estavam todos ali? Morreu Moisés. Acabou. O diabo está falando para pessoas aqui, teve essa mudança aí, viu? Acabou. Já era. Desiste, para. Desanima. Chora. Se entrega. Aí Deus está dizendo assim, ninguém vai te poder resistir. Morreu Moisés, mas não morreu a promessa. Moisés não era a promessa. Moisés fazia parte do plano. Tem coisas que fazem parte do plano de Deus e ele vai mudando, ele é Deus. Por que mudou? A gente é meio assim, né? Ai, nossa, estava tão bom, aí mudou. Deus é Deus, vai mudar a hora que Ele quiser. Ou você acha que, então, o diabo matou Moisés, o diabo matou Moisés. A gente é meio assim, né? Não, aqui não tem crente assim. Foi o diabo que matou Moisés? O diabo está até hoje procurando o corpo de Moisés. Mas a gente acha que o diabo matou Moisés para que não chegasse na terra prometida. A gente perde algumas coisas da nossa vida e já acha que é o diabo. Não, é Deus tirando, irmão, para mudar um pouco o plano. Ele começou daquela maneira, mas ele vai mudar. É que a gente fica incomodado quando Deus muda. Já quer chorar, espernear, lamentar, murmurar, se jogar, rolar no chão, parece criança birrenta. Mas Deus está dizendo, eu só vou mudar um pouco o plano. O plano só que eu vou mudar, a promessa é a mesma. Eu não deixei de ter para você aquilo que eu te prometi. Aquilo que eu disse que era teu, será teu. Acredita. Irmão, Deus está falando no coração de homens e mulheres aqui. Não mudou. Não mudou. Eu sei que muitos de nós aqui temos promessas que Deus fez. Mas quando lá atrás Deus falou, vai ser primeira à direita, segunda à esquerda, segue 500 metros, vira mais uma no farol, a direita chegou. E aí, logo na primeira direita, não vai para a direita não. Mas já vai mudar? Vai, Ele é Deus. É porque talvez se você virasse a primeira direita, tinha um buraco lá, você ia cair no buraco e ia morrer, irmão. Por que o povo ficou caminhando no deserto? O povo sabia lutar? Sabia não. Ele não sabia, não tinha nem arma. O povo ficou lá. Por que Deus mostrou um outro caminho? Por quê? Era muito mais rápido chegar a Canaã. Só que Deus mandou eles pelo caminho do mar. Por quê? O povo não sabia lutar. Parece que comigo é tudo mais demorado. Não, você nunca fez nunca saiu isso da sua boca. Aqui não, estou falando de crente de outra igreja. Parece que comigo tudo demora mais. Comigo tudo é mais difícil. Parece que assim, vai em frente, na primeira, 200 metros, chegou. Para mim não. Eu vou dar a volta no quarteirão, vou lá embaixo para o outro lado. Aí depois, parece que comigo tudo é mais difícil. Não. Estou falando de uns crentes que eu conheci aí fora. Aí. Você nunca fez essa colocação para Deus, né? Claro que não. Mas irmão. A gente é assim. Olhe para o irmão que está do teu lado, diga para ele, Deus tem promessa para você. O versículo 6, Deus vai falar assim para Josué: seja forte e corajoso, não é isso que está lá? Forte e corajoso, precisa falar isso? Não basta ser forte, tem que ser corajoso. Para andar com Deus. Vê se esse irmão está com cara de quem é forte aí do seu lado, vê. Vê se o que está do outro lado tem cara de quem é corajoso. Olha para o que está atrás. Vê se esse de trás tem cara de quem é forte e corajoso. Vê.
Irmão. Às vezes eu vejo uns crentes fracos. Crente galinha de Angola. Estou fraco. Qualquer luta, você olha para a cara dele, meu Deus do céu. Gente, não precisa nem falar que ele está na crise, né? Só de olhar. Aquela cara de maracujá de gaveta, assim, ó. Pelo amor de Deus. Aquele crente que reclama de tudo, ele já acorda de manhã. Andar com Deus é coisa de gente forte e corajosa, irmão. Deus não anda com os fracos. Deus não anda com os medrosos. Muda um pouquinho o plano. Ai, estou com medo de não dar certo, hein? Deus falou, mas eu comecei, mas de repente, não é nada daquilo que Deus falou. No começo Deus falou assim, vai Moisés, sai com esse povo e vai lá para a terra prometida, não foi? Deus não falou assim, Moisés, sai com esse povo, e é o seguinte, povo, no meio do caminho, Moisés vai morrer, hein? Não. O povo foi surpreendido com a morte de Moisés. E no meio do caminho vai ter surpresa, viu? Vai. Quantos querem surpresa aqui? Ninguém vai levantar a mão, né? Muitas vezes vão ter surpresas que são desagradáveis. Surpresas que vão trazer percas. E agora? Moisés era o cara. E a gente não quer esse tipo de surpresa. Mas a promessa continua de pé. Seja forte para encarar as percas no decorrer da sua trajetória. Seja forte para encarar as percas e as mudanças que vão acontecer. Tem mudança, mas eu estou na força. Tem mudança, mas eu tenho coragem para enfrentar as mudanças. Vai ter mudança. Está repreendido. Deus. Não, irmão, para com isso. Para de ser, sabe, crente ranchoso, murmurador, reclama, crente que só vive reclamando. Uma mudadinha. Eu sentava nessa cadeira aqui, cheguei aqui hoje, está aí Marli sentada na minha cadeira. Eu vou ter que mudar, vou ter que sentar do outro lado. A gente reclama de tudo, uma mudancinha só. E vou falar uma coisa para você, Deus é assim, tá? Muda aqui, muda ali, muda acolá. Se você não está acostumado com isso ainda, mas a promessa continua de pé. Quantos estão entendendo essa mensagem aqui, irmão? Teve mudança. Vai ter ainda mudança, mais mudança, tá? Muita mudança. Está repreendido, bispo, vai ter. Deus vai mudar o plano hoje, o plano amanhã, o plano depois de amanhã, vai mudar. Não. Time que está ganhando não se mexe. Vai mudar e não adianta fazer beijo. Mas a promessa ainda continua de pé. Seja forte, corajoso. Palavra, direcionamento. Tem que haver. Tem que haver. E lembre-se sempre, a promessa continua de pé. Para a gente terminar, versículo 8, olha lá. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Sabe, irmãos? O que faz nos vencer e não nos esquecer da promessa é a palavra. Sabe o que o inimigo vai sempre tentar combater? É a palavra. Porque Deus falou. Eu não estou falando palavra, Bíblia não, irmão. Não é isso não, então a Bíblia, não, irmão, é essa que está aí dentro de você. Uma palavra que Deus depositou aí dentro do seu coração. Sabe, na hora que você se sentir fraco, lembre-se da palavra que Deus falou. Na hora que você se sentir desanimado, lembre-se da promessa que Deus fez lá atrás. Não se aparte de dia e de noite, medita, lembra, não seja roubado daquilo que Deus falou ao teu coração, em nenhum momento da sua trajetória, não seja roubado disso.
Lembre-se do que o grande eu sou falou para você. Será que não tem nada aí dentro? Lembra lá atrás, quando ele te chamou, quando ele fez a promessa? Aquele que te prometeu é fiel para cumprir. Passarão os céus e a terra, mas a minha promessa não passará. Mateus 7, aquele que tem a casa firmada na rocha. Está firmado ou não? Está firmadão? Tem muito crente que o primeiro vendaval leva ele, derruba, literalmente a casa cai. Por quê? Porque não estava firmado na palavra. Mas Jesus diz em Mateus 7, aquele que está firmado na rocha, esse não cai. Pode vir o vendaval, o temporal, tempestade, venha o que vier, eu estou firmado. Porque eu estou firmado na palavra que Deus falou. Eu estou firmado na promessa. Vai mudar, vai, Deus é assim, muda, hoje é de um jeito, amanhã é de outro, mas o foco é um só. O foco é um só. Vai ter luta, vai ter guerra, vai ter afronta, vão ter percas, vão ter. Não, Deus fez a promessa, eu não quero perder nada, eu não quero se perder. Vai ter. Pode repreender à vontade. Vai ter na minha, vai ter na tua, vai ter na nossa. Mas a promessa eu não vou perder. Vai ter mudança de plano, mas a promessa, ela continua de pé. Sabe? Fique de pé. Não te mandei eu, versículo 9. Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O Senhor está dizendo assim para Josué: não se esqueça que foi eu que dei a palavra. Não se esqueça que foi eu que falei. Você não está acreditando na palavra do amigo, do colega, do conselheiro sentimental. Não. Você não está acreditando na palavra da vizinha, do açougueiro, do padeiro. Quem te deu a palavra é muito mais que isso. Aquele que te deu a palavra espera que você tenha coragem e força. Aquele que te deu a palavra espera que você se levante dessa posição. Aquele que te deu a palavra espera que você confie que mesmo tendo mudança de plano, não teve mudança de promessa. Só vai mudar o plano, a promessa é a mesma. Creia nisso nessa noite aqui. Porque tem pessoas que entraram aqui, como eu disse, que Deus falou e fez tantas promessas, e só porque o plano mudou, você abandonou a promessa. Mas Deus está dizendo: levanta-se, Josué. Ei, Josué, levanta hoje. Assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Moisés morreu, mas pega esse povo, atravessa o Jordão. Porque morreu Moisés, não a promessa. Tem promessa aí?